Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente fala sobre prismas, certo? A definição e algumas características. Mas o que é prisma? Definição: ao fixar duas regiões poligonais congruentes e paralelas entre si, um prisma é região delimitada por todas as retas paralelas entre si, indo de uma base à outra, em conjunto com as mesmas bases, união das regiões das bases e dos lados. Visualmente a gente tem o quê? Vamos olhar primeiro para a imagem da esquerda. A gente tem um plano alfa, e nesse plano alfa a gente tem um pentágono ABCDE. E eu marco um ponto A', no ponto beta, sendo o plano beta paralelo ao plano alfa. E eu marco outros pontos B', C', D' e E', e eu ligo o ponto A original ao ponto A', que é o representante dele. O ponto B ao ponto B', o ponto C ao ponto C', o ponto D ao ponto D', o ponto E ao ponto E'. Certo? O que isso forma? A gente acaba delimitando um espaço, uma região, certo? A partir da formação das faces desse poliedro. No caso, ele vai ser um prisma, porque qual é a característica do prisma? Ele tem duas bases iguais, certo? Nesse caso são os pentágonos, e retângulos que formam as faces laterais, certo? Esse segmento que liga um ponto da base embaixo a um ponto da base ao alto, eu chamo de aresta lateral, porque está relacionada às faces laterais desse prisma, certo? Então vamos continuar. Então a definição do prisma é exatamente essa. No prisma eu sempre vou ter duas bases que são iguais, ou seja, a mesma figura geométrica. Então se eu tiver um pentágono em cima, a outra base também vai ser um pentágono. Se eu tiver um hexágono em cima, a outra base também vai ser um hexágono. Se eu tiver um triângulo em cima, a outra base também vai ser um triângulo. E os lados vão ser retângulos, certo? Que vão ligar uma aresta da base com a outra aresta da base, certo? Então, vamos continuar. O paralelepípedo, ele é um prisma particular. Por quê? Paralelepípedos são prismas cuja particularidade é que qualquer de suas faces pode ser tomada como base, pois duas faces opostas, quaisquer, estão situadas em planos paralelos e são ligadas por arestas paralelas entre si. O que isso significa? Se eu pegar o quadrado que está no canto e o outro quadrado que está no outro canto, eles são paralelos entre si, certo? Então ele cumpre o critério de base, certo? São a mesma figura em planos paralelos. E essas figuras são ligadas por arestas paralelas entre si, certo? Só que se eu pegar o retângulo que está à frente e comparar com o retângulo que está atrás, essa propriedade também acontece. Então eu também poderia considerar essa face como base. Então em um paralelepípedo qualquer, o que vai acontecer? Qualquer face que eu pegue, eu posso considerar como base, certo? Essa é a particularidade do paralelepípedo. Quais são os elementos de um prisma? Como um poliedro, ele tem vértices, certo? E ele tem arestas. As arestas vão dividir em dois tipos. As arestas da base, certo? Que ligam os vértices na base. E as arestas laterais, que ligam as bases, certo? Aí temos as bases, que são as faces dos extremos, e as faces laterais, que formam os lados desse prisma, certo? E o que vai ser a nossa altura? A altura vai ser a distância entre uma base e outra, certo? Bem simples. Aqui a gente tem alguns exemplos de prisma, certo? E o que dá para perceber que eles são diferentes? As bases e a angulação desses prismas. E essas vão ser exatamente os critérios de classificação dos prismas. O formato da nossa base, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um pentágono, se é um hexágono, um epitágono, etc. E o ângulo entre a aresta lateral e a aresta da base, certo? Vamos começar pelo formato da base. A partir do formato dessa base, eu dou um nome particular. Então o que acontece?
Se eu tiver um prisma cujas bases são triângulos, eu vou ter um prisma triangular, certo? Se eu tiver um prisma com pentágono como bases, eu vou ter um prisma pentagonal, hexagonal, para caso seja um hexágono, quadrangular, caso seja um quadrado. Esses são os mais conhecidos e mais utilizados, certo? Então, como vai interferir o formato da base? O formato, quando eu falo prisma triangular, automaticamente tem que ir na sua cabeça que esse é um prisma em que as bases são triângulos. Se eu chegar e falar um prisma hexagonal, na sua cabeça tem que chegar a imagem de um prisma cuja as bases são hexágonos, ou seja, uma figura de 6 lados, certo? Então, bem simples. Agora a gente vai falar a classificação em relação ao ângulo entre a aresta lateral e a aresta da base. Quando eu falei dos elementos, eu falei que tem a aresta da base, que está nessa figura, né, que é um pentágono, hexágono, um triângulo, etc. E a aresta que liga essa base à outra base, certo? E elas têm um ângulo entre si, certo? Como as retas que formam as laterais do triângulo são paralelas, isso é interessante. O ângulo formado entre uma aresta e a base são 2 a 2 suplementares. O que significa? Se eu somar esse ângulo Azinho com esse ângulo Ezinho, a soma deles vai ser igual a 180, porque são suplementares, certo? Então, o que pode acontecer? Esses ângulos serem iguais ou esses ângulos serem diferentes. E essa vai ser a classificação. Por quê? Quando esses ângulos forem iguais, os dois vão ser igual a 90 graus, que é um ângulo reto. Então, quando isso acontecer, eu vou chamar esse prisma de prisma reto, certo? Por quê? Porque forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando esses ângulos não forem iguais, eles não vão ser prismas retos, eles vão ser prismas oblíquos, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de um prisma em que o formato da base é igual. Só o que muda? Essa angulação. No primeiro exemplo, no prisma azul, é um prisma reto, porque o ângulo entre a aresta da base e a aresta lateral é de 90 graus, que é o ângulo reto. Enquanto que o prisma oblíquo, a gente tem que esses ângulos entre a aresta da base e a aresta lateral não são iguais, ou seja, um é maior e o outro é menor do que 90, certo? Então, o que isso significa? Quando a angulação for igual a 90, o prisma é reto. Quando for um maior e um menor do que 90, o prisma é oblíquo. O que isso vai mudar? Não muita coisa, é só uma classificação desses prismas, certo? Agora a gente vai falar do cubo. O cubo ele é chamado de região poligonal regular. Por quê? Porque como a gente já falou em polígono e em poliedro, uma figura regular é que tem todos os lados iguais, o poliedro regular, todas as faces iguais, e essas faces são um polígono irregular, ou seja, um polígono em que todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais. O quadrado se encaixa perfeitamente, porque todos os ângulos dele são iguais, que é igual a 90 graus, e todos os lados são iguais. Então, quando isso acontece, quando em um prisma reto a base é uma região poligonal regular, nesse caso é o quadrado, temos um prisma regular. Um exemplo é o cubo, ou hexaedro regular, que é um caso particular de paralelepípedo retângulo, no qual cada face é uma região quadrada, certo? Bem simples, então, o cubo a gente vai chamar de prisma regular. Por quê? Porque ele tem todas as faces iguais e todas essas faces são um polígono regular, ou seja, o quadrado. O quadrado ele tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Então vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre uma característica bem interessante, que é a diagonal, tanto de um paralelepípedo quanto de um cubo, certo? O cubo vai ser uma consequência do paralelepípedo, certo? Então vou demonstrar como eu calculo a diagonal desse paralelepípedo para depois falar da diagonal do cubo,
certo? Que vai ser consequência. O que a gente tem que analisar? Eu tenho um prisma, um paralelepípedo, A, B, C, D, F, G, H, E. Eu acho que eu errei. A, B, C, D, E, F, G, H. Melhor, né? De lados, comprimento A, largura B e altura C. Certo? E dentro desse triângulo, desse prisma, desculpe, eu tracei duas diagonais. Uma diagonal em relação à face ABCD, que nesse caso vai ser a diagonal de um retângulo, e eu tracei uma diagonal espacial, que eu chamei de D. Ou seja, qual vai ser a diferença entre as duas diagonais? Uma diagonal vai estar no plano, que é essa diagonal X, e a outra diagonal vai estar no espaço, certo? Então o que vai acontecer? Eu quero saber qual é a diagonal D. Só que essa diagonal D vai ficar em relação ao X. Por quê? Porque nessa imagem a gente tem dois triângulos retângulos. O triângulo ABD, em que a diagonal é o X, e o triângulo ADBH, que é a diagonal D, certo? Que são esses dois triângulos aqui. ABD, em que os nossos catetos são os lados A e B, e a nossa hipotenusa é o X, e o triângulo DBH, que os catetos são C e X, e a nossa diagonal, que é o que a gente quer saber, o D. Só que o D, ele fica em relação aos lados e em relação ao X, porque o X aparece nos dois triângulos, certo? Então o que a gente tem que fazer? Isolar esse X para substituir no final. Como a gente vai fazer isso? Utilizando o triângulo ABD, ou seja, deixar o X em relação aos lados A e B, que são os lados, são o valor dessas arestas, certo? Então no triângulo ABD, por Pitágoras, certo? A gente tem o quê? Que os catetos A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a hipotenusa X ao quadrado. O que a gente faz? A gente faz raiz disso, fica x igual a mais ou menos raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, a raiz tem que ser positiva. Por quê? Porque a gente está falando de medida. Sempre que a gente fala de medida, a gente fala de um valor positivo, certo? Então, e eu falo medida de comprimento, largura, certo? Então, medida de distância. Então, x vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos guardar essa afirmação. Vamos agora para o nosso segundo triângulo, o triângulo DBH, em que a diagonal era o D e os catetos eram o X e o C. E por Pitágoras, como fica isso? Fica a diagonal D ao quadrado mais igual a X ao quadrado mais C ao quadrado. Dando a raiz nesse exemplo, a gente chega que D vai ser igual a mais ou menos raiz de X ao quadrado mais C ao quadrado. O que isso chega? Como eu disse, o valor tem que ser positivo, então a nossa diagonal D deve ser igual a raiz de x ao quadrado mais c ao quadrado. Percebam que o x está nas duas. O que eu faço agora? Eu substituo o x igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado na nossa segunda afirmação, que d é igual a raiz de x ao quadrado mais c ao quadrado. Como isso fica? Substituindo, fazendo essa substituição, a gente chega que a diagonal D vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então o que isso chega no final? Que a nossa diagonal desse paralelepípedo vai ser igual à soma do comprimento, largura e altura ao quadrado, certo? Raiz de tudo isso. Então, D vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Sendo o A o comprimento, B a largura, o C a altura. E o D a nossa diagonal espacial desse paralelepípedo. Certo? Agora a gente vai falar sobre o cubo. O cubo ele tem uma propriedade especial. Que esse comprimento, essa largura e essa altura, eles vão ter a mesma medida. Então, em vez de usar A, B e C, o B e o C também vão ser A, certo? Então a nossa diagonal vai ficar como? A diagonal, então, é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como todos os lados, os arestas, valem A, o que a gente tem?
que a diagonal vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 3 vezes A ao quadrado. O que gera que a nossa diagonal é igual a raiz de 3A ao quadrado. O que gera que a diagonal de um cubo qualquer de lado A, a diagonal vale A raiz de 3, certo? Então, se no exercício perguntar para você qual é a diagonal de um cubo de lado 3, você substitui nessa fórmula. Diagonal vai ser igual a raiz de 3, sendo A igual a 3, a diagonal vai ser 3 raiz de 3. Qual é a diagonal espacial de um cubo de lado 5? Sendo a diagonal espacial igual a A raiz de 3, sendo A igual a 5, a diagonal desse cubo vai ser igual a 5 raiz de 3, certo? Direto ao ponto. Então, recordando, diagonal de um paralelepípedo qualquer de comprimento A, largura B e altura C, a nossa diagonal desse paralelepípedo vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Enquanto que, se esse sólido geométrico for um cubo, a diagonal é apenas dada pelo lado A vezes raiz de 3. Direto e reto. Agora a gente vai falar sobre planificação. O que é planificação? Planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido. Então o que eu faço? Eu pego um sólido espacial e transformo ele num plano. Então todo aquele espaço, todas as figuras que fazem as nossas faces espacialmente se transformam no plano. E aqui a gente tem um prisma reto de base triangular, que gera dois triângulos, que são as duas bases, e os três retângulos, que são as faces laterais. Percebam que tem uma relação entre a quantidade de faces laterais e do lados da figura base. Se eu tiver, por exemplo, esse triângulo, o triângulo tem 3 lados. Consequentemente, eu terei 3 retângulos de faces laterais, certo? Por quê? Porque cada lado desse triângulo, ligado com o outro lado, formam um retângulo, certo? Formam um desses retângulos que são as nossas faces laterais. Então, se o triângulo tem 3 lados, consequentemente eu terei 3 faces retangulares laterais nesse prisma, certo? Vamos analisar para um prisma reto de base quadrangular. Base quadrangular é que a base são quadrados, então eu vou ter 2 quadrados nos extremos, certo? E como eu tenho nesse quadrado, eu tenho 4 lados, consequentemente eu terei 4 faces laterais retangulares. O pentágono segue o mesmo raciocínio. O pentágono tem 5 lados, consequentemente eu terei 5 faces laterais retangulares e 2 pentágonos, que são as nossas bases. Percebam então que eu sempre vou ter 2 bases, que vão ser as mesmas figuras, cada uma num extremo da nossa planificação, e a quantidade de faces laterais é a mesma do número de lados da figura da base. Então, se eu tiver um triângulo, o triângulo tem 3 lados, consequentemente 3 faces laterais. Se eu tiver um hexágono, o hexágono tem 6 lados e, consequentemente, eu terei 6 faces laterais retangulares, certo? E o que isso influencia no cálculo da área? O que é a área? Só relembrando, a área é o espaço que eu uso na nossa superfície, certo? Só que a gente vai ter 2 tipos de áreas: a área lateral e a área total. Quando eu falar para vocês superfície lateral, eu apenas estou me preocupando com a superfície formada pelas faces laterais. Então eu não estou ligando para as bases, certo? No entanto, quando eu falar superfície total desse prisma, eu estou me preocupando tanto com as faces laterais como com as bases. Então, se no exercício falar, calcule a área da superfície lateral de tal prisma, eu só apenas estou me preocupando com a área da superfície lateral, ou seja, a área das faces laterais. Caso ele pergunte qual é a área da superfície total de um prisma,
eu estou me preocupando com todas as superfícies desse prisma, incluindo as faces laterais e as bases. Então essa é a diferença entre área lateral e área total. A área lateral, eu apenas estou me preocupando com a superfície lateral, com a área dessa superfície lateral. Enquanto que, quando eu falo de área total desse prisma, a gente está se preocupando tanto com a área, tanto com a superfície lateral, como também com a superfície das bases, certo? Então, o que acontece? A área da superfície de um prisma, ou seja, a nossa área total, é simplesmente a área das regiões poligonais que formam um prisma, ou seja, a área de suas bases e de suas faces laterais. Aí a gente tem a expressão que a área total, AT, é igual à área das bases mais a área das faces laterais. A gente chegou na conclusão que um prisma sempre vai ter duas bases, certo? Então eu faço essa substituição, que AT vai ser igual a 2 vezes a área da base dessa figura. Então, se for um triângulo, a área desse triângulo multiplicado por 2, porque são dois triângulos iguais, certo? Mais as áreas laterais dessa figura, certo? Aqui tem um pequeno exemplo teórico, onde eu tenho um prisma reto de base hexagonal, ou seja, é um prisma reto, ou seja, ele tem angulação igual a 90 entre as arestas da base e aresta lateral, e a base dele é um hexágono, ou seja, uma figura de 6 lados. E aí a gente tem a planificação dele. Eu tenho duas bases hexagonais. Como a gente já sabe que a nossa base é um hexágono, se ele tem 6 lados, consequentemente, ele vai ser 6 faces laterais, certo? Então o que acontece? Que a área total dessa figura vai ser, dessa planificação, vai ser o quê? 2 vezes a área de um hexágono, mais 6 vezes a área desse triângulo lateral, certo? Apenas destrinchei esse cálculo de área. Muito obrigado por hoje, por esse vídeo. O próximo vídeo, o mesmo vídeo de hoje, aliás, é sobre exercícios sobre prismas. Então é muito importante porque a área e diagonal não é muito falado, só que é essencial nessa parte de geometria espacial. Então, até daqui a pouco. Beijo, beijo. Tchau, tchau.